Bora, bora. O pessoal entrar aqui. Cara, tá calor. Hoje começou a ficar um pouco quente. Por incrível que pareça, aqui tá calor. Esperar o pessoal entrar, que eu comecei uns 2 minutinhos adiantado. Mas eu já vou começar a falar. Hoje eu não vou responder muitas perguntas de início, não. Primeiro eu vou falar tudo que eu tenho para falar e vou deixar as perguntas para serem respondidas no final. Eu acho que assim fica melhor para minha linha de raciocínio, né? Hoje eu vou falar a respeito de basicamente bodybuilding, protocolos, coisas que eu aprendi, né, nessas viagens que eu fiz em vários lugares diferentes. Vou falar sobre algumas diferenças que eu notei entre a cultura do Brasil e a cultura estrangeira, né? Eu só posso falar dos Estados Unidos e Europa. E falar o porquê, né, de a elite do bodybuilding ainda ser os Estados Unidos, né? Eu vou citar alguns fatos, algumas opiniões, mas alguns fatos também, que não são opiniões, são simplesmente fatos, sobre isso, né? Sobre qual é a diferença, né? Deixa eu só desativar aqui as notificações. Pronto. Bom, vamos lá. Primeiramente, pessoal, antes de tudo eu vou falar que esse vídeo aqui vai ser baseado mais na minha opinião e na minha vivência, né? Isso eu tô falando para não ter que, sei lá, colidir com a ideia de alguém. Eu não vou falar sobre o trabalho de ninguém, eu vou tentar não citar nomes de nenhum tipo de nome, nem de atleta. Talvez alguns atletas mais conhecidos e tal, eu vou falar minha opinião. Muita gente me pergunta opinião sobre Brandão, sobre Horse, sobre Donaire, o que eu acho disso, o que eu acho daquilo, do Jorlan. Eu acho que cada um tem seu caminho, cada um sabe o que está fazendo, todo mundo é adulto, né? Agora eu vou falar sobre opiniões de coisas, né? Vou citar argumentos contra coisas e não pessoas. Então, por exemplo, eu vou falar assim do bodybuilding. Por que o bodybuilding está cada vez com menos investimento, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Teve o campeonato da NABA, né? O mundial, se eu não me engano, foi hoje. E todo mundo falando que o campeonato estava caindo aos pedaços e vocês ainda não entenderam por que está tendo cada vez menos investimento, né? Bom, eu vou citar isso mais para frente, tá? Vamos começar falando o seguinte. A cultura do bodybuilding, ela é bem underground, tá? Então ela nunca vai ser mainstream, né? Ela nunca vai ser para todos, digamos assim, porque a cultura do bodybuilding envolve o quê? Droga, uso de droga, uso de fármacos, drogas para performance, hormônios, peptídeos, GH, insulina, estimulantes, tudo aquilo que a gente já sabe. Por esse motivo do bodybuilding, fisiculturismo ser voltado no mundo das drogas, exatamente por isso nunca vai ser um esporte de ponta, um esporte que todo mundo assiste, um esporte que todo mundo segue, porque a natureza do esporte é underground. E isso vai acontecer que muitas empresas não investem por causa disso, né? Nenhuma empresa como, não sei, uma empresa de telecomunicações, uma Coca-Cola, empresas que patrocinam outros esportes, eles nunca vão patrocinar o bodybuilding exatamente por isso. Eles não querem o nome dele vinculados a uso de drogas, tá? Por mais que a gente saiba que tem em todos os esportes, o bodybuilding é conhecido por isso e está ficando cada vez mais conhecido por isso. E é por isso que, por exemplo, citando o campeonato de hoje da NABA, o internacional lá na Itália, o campeonato estava caindo aos pedaços, e enquanto isso teve um campeonato no Maracanã de CrossFit, que o campeonato foi foda, super bem feito, com bastante infraestrutura e por aí vai, porque eu não estou defendendo o CrossFit nem falando mal, de novo, eu estou só continuando algo que eu já falei. O CrossFit, o fitness, esses tipos de modalidades, eles têm mais apelo público, então por isso você vai ter mais investimento, tá? Eu vou abrir para perguntas no final. Então vamos lá. Partindo do bodybuilding, que é um esporte underground, há de se dizer que muitas das coisas que a gente estuda
né? A gente fala, nossa, estudo X fala X, estudo Y fala aquilo. Isso muitas vezes é só para inflar ego, tá? É para inflar ego de profissional que quer falar que aquilo é certo e aquilo é errado, para vender alguma ideia. Não que estudos não sejam importantes, eles são sim. Só que você nunca pode ter uma opinião ou fazer algo baseado apenas em estudos, tá? Por ser um esporte totalmente underground, totalmente mutável, ou seja, cada dia a gente aprende algo novo. Existem protocolos diversos sobre tudo nos Estados Unidos, aqui na Europa, no Brasil também. Vou falar que o Brasil tem vantagens também. Então, assim, por causa disso, é um esporte regido pela experiência, né? Você não pode simplesmente falar, eu fiz um curso, agora eu sou coach de bodybuilding. Isso não existe, tá? O bodybuilding, o coach de bodybuilding, ele tem que ter a habilidade de lidar com problemas. É isso. Quanto mais você lida com problemas, você aprende a lidar com mais problemas. Porque o corpo, ele é isso. Ele é uma máquina que não para, tá? E nesses últimos anos, né, eu morei quase 2 anos nos Estados Unidos, eu antes tinha morado quase 1 ano na Irlanda, e agora eu estou há 8 meses aqui em Portugal, né? Nos Estados Unidos eu tive um contato muito próximo, né, aos atletas lá, inclusive até hoje tem alunos e atletas que ainda estão lá, né? E com isso a gente vai aprendendo coisas diferentes e percebendo o porquê do Brasil ainda está engatinhando em algumas áreas para chegar na elite do bodybuilding, né? Agora a gente tem o Rafael Brandão, espero que o moleque vá longe, que quebre tudo, porque ele já tomou a atitude certa. Qual foi a primeira atitude que ele tomou? Fechou com o Chris Aceto, que é um dos maiores coaches e é americano, né? Isso não quer dizer que o Brasil não tenha suas coisas boas. Vou dar um exemplo. Nossas atletas wellness são perfeitas. Você vê a Angela Borges indo e ganhando tudo aqui fora, né? Você vê nossos Men's Physique também fazendo estrago, né? Agora, quando você cita bodybuilding open, né? Ou seja, categorias pesadas, nós não chegamos ainda e tem um motivo por isso, né? Tem um motivo cultural, histórico, que ainda nós não temos aprendizado suficiente. O Guilherme entrou aí, é uma coisa que a gente sempre conversa com meus alunos, né? E eu vou citar outra coisa também. O próprio Kuwait, que todo mundo está falando, oh meu Deus, Oxygen, Kuwait. Muitos atletas estão saindo do Kuwait e voltando para os Estados Unidos exatamente por isso também, tá? Os Estados Unidos, gente, ele tem uma tradição de bodybuilding de 50 anos, né? Eles têm uma tradição de bodybuilding, de esportes, de cultura, do cara nascer e já ir direto para se tornar um atleta desde sempre. Então, assim, não adianta achar que a gente vai ganhar isso, né, estudando só sobre drogas ou estudando coisas diferentes. Chega ao nosso segundo ponto que eu quero falar. No Brasil, existe toda um pensamento. Todo lugar vai ter pensamento diferente, né? Não estou falando nem que é bom nem ruim. São simplesmente técnicas e métodos diferentes de pensar, vindos da nossa cultura. A gente pensa primeiro no que o profissional pode estar usando de diferente, né? E quando a gente mora lá e passa um tempo lá, você vê que eles não estão usando nada de diferente, né? A diferença é exatamente esses anos de experiência da cultura que os caras estão envolvidos. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. O cara chega no Brasil, o Brandão. O Brandão, ele teve acesso a vários treinadores muito bons no Brasil, né? Ele ficou um tempo com o Balestrin e tal, depois ele foi com o Patrick Tuor. Então o que acontece? Ele vê que o problema não é só o conhecimento, né? No Brasil nós temos ótimos profissionais com muito conhecimento, né? Tanto na área de treinamento, nutrição, coach também. Só que o problema é a experiência. Quantos anos o Brasil tem de experiência e quantos atletas o Brasil já formou na categoria de bodybuilding pesado? Não tem, né? Tem pouquíssimos, né? Você vai pegar aí alguns que fizeram história, mas são pouquíssimos. Então, assim, como o bodybuilding é um esporte de experiência, a galera tem que arrumar um coach de fora. Porque o coach de fora já trabalhou com 100, Rafael Brandão. Você pega um Chris Aceto, ele já trabalhou com 500 caras desse nível, entendeu? Então é isso que muda, né? Não perdeu não, mano. Estou começando agora. Então a cultura
né, dos Estados Unidos toda voltada em bodybuilding que muda. E é por isso que o cara tem que sair. Não tem jeito, cara. Entendeu? Eu vou começar a falar de protocolo aqui que eu sei que vocês querem ouvir. Então eu só queria ter falado isso antes, tá? A diferença entre Brasil e Estados Unidos é um mundo de diferença. Não é por causa só do conhecimento, porque eu acho que o conhecimento do Brasil também é muito bom, mas é por causa da experiência. O cara ele tem tato, porque ele já trabalhou com muita gente, né? O Brasil não tem, né? Me diz aí um coach. Uma vez eu vi um vídeo do Jorlan, inclusive, que ele falou assim, me diz um coach no Brasil que está apto a treinar o Mr. Olímpia. Não tem. Qualquer um que discuta isso está negando fatos. Então é por isso, tá? Então eu acho que chega a um nível, como em qualquer esporte, você tem que andar com os melhores, né? Então isso vale para o futebol, isso vale para qualquer MMA, isso vale para qualquer coisa. Então bodybuilding não é diferente. E eu tenho humildade como coach de saber disso, né? Que eu tenho uma limitação e todo mundo no Brasil tem. É por isso que eu resolvi estudar um pouco aqui fora também. Então vamos lá. Eu falei uma coisa que eu ia falar sobre, que é o pessoal usando muita coisa de maneira não pensada, né? Então o que acontece? Você vê aí o pessoal começando a usar hormônio, procurando fórmulas criadas, né? Fórmulas fixas, e isso não existe, né? Eu vou falar agora, Iago, disso aí. Inclusive o pessoal da live aí mora nos Estados Unidos, uma galera aí que, meus amigos, meus alunos moram nos Estados Unidos, então eles estão aí para confirmar tudo que eu estou falando. Então o que acontece? Muita gente, quando vai começar a ciclar, a hormonizar, eles querem procurar protocolos montados de pessoas que já fizeram aquilo antes. Então vou dar um exemplo. Quando eu comecei, me falaram que o primeiro ciclo tinha que ser com Deca e Dura, tá? Deca e Durateston. 500 mg de Durateston e eu acho que era 200 de Deca na época, que era a Deca de farmácia. E na época eu fui com a manada, porque quando você está entrando no esporte, você está sozinho, você não tem ajuda de muita gente, você não tem conhecimento nem experiência, né? Você está literalmente atirando para todos os lados. E é o que eu vejo muito no Brasil, só que a única diferença que eu vejo é que o pessoal está atirando de todos os lados agora com conhecimento de internet. Né? Ou seja, a pessoa vai lá, entra no fórum, tal, descobre que droga faz o que, não sei o que, e começa a jogar tudo no corpo. Né? E não quer. Não é questão de não querer estudar, às vezes você quer, mas você não teve experiência ainda, não tem tempo de experiência. Isso tudo que eu estou falando, não adianta você sentar no computador, ficar lendo igual um retardado, que, cara, é só com o tempo, né, que você vai começar a entender o que está acontecendo, ouvir o seu corpo, entender um monte de coisa que está passando. É com o tempo que você vai ganhando essa pegada, esse feeling, né? Então, um monte de gente, eu vejo isso muito com o GH. A galera chega assim, porra, vou usar GH, vai usar quanto? 4I. É a dosagem de rato de academia padrão, 4I. Ah, vou usar 4I, como 2 quando eu acordo e 2 depois do treino. Ah, legal. Pô, mas você sabe se essa é a dosagem ideal para você e se essa é a divisão ideal? Ah, é o que eu achei na internet. Eu falei, tá. Entendi. Você tem um medidor de glicose em casa para saber como é que o GH tá agindo no teu sangue? Não tenho. Ah, tá. Aí o outro lá, vou usar insulina. Aí eu falei, legal, cara. Porra, mete brasa. Você tem um medidor de glicose? Não tenho. Qual a insulina que você vai usar? Ah, não sei. Uma lá que eu vi. Ah, tá. Você não sabe se é rápida, lenta, se a meia-vida é de 8, 4, 12 horas. Você não sabe. Tá. Entendi. Então, quer dizer, as pessoas não sabem nem o básico ainda. Então, elas estão achando que o Brasil tem muito conhecimento por causa de conhecimento de internet. Né? E eu não estou falando mal porque eu comecei na internet. Só que depois você vê que tem um mundo de informação, você só vai ouvir de boca, né? Viajando, lidando com atletas, conversando, fazendo essa troca, esse intercâmbio dentro e fora do Brasil, que você começa a aprender muita coisa. E hoje em dia tem conhecimento que você vê de internet, mas você tem que saber filtrar. E você tem que saber também fazer uma troca de informação, né? Ninguém vai te dar nada de graça. Então, por exemplo, eu estou falando do GH, né? Para quem não sabe, a história do GH é muito simples, tá? Até os anos 90, o GH era usado GH cadavérico, não existia GH sintético, né? Então, quer dizer, antes dos anos 90, eles abriam a cabeça do defunto
e tiravam o GH lá da hipófise e injetavam na pessoa, ou seja, era GH de cadáver. O problema do GH de cadáver é que ele trazia vírus, ele poderia trazer vírus, né? Que eles vinham em forma de prions, se eu não me engano o nome da palavra é prions. Eram vírus que ficavam dentro da hipófise, né? Então você poderia ficar doente através disso. Então, em mais ou menos 1990, a Genentech ela resolveu sintetizar o GH pela primeira vez, tá? Que é o GH hoje que você compra na farmácia com a cadeia de aminoácidos 191, tá? A Genentech ela foi a primeira, foi o Protropin, tá? Beleza, aí depois veio o Umatrop da Lilly, beleza. Nessa época, o GH ele ainda é uma coisa muito experimental, muito nova e assim, tinha pouca gente que usava e tinha gente fabricando, ou seja, tinha mais produto do que demanda. Então era muito fácil para a galera começar a usar, entendeu? Só que o GH, gente, agora eu vou começar a falar só de GH para depois passar para insulina. O GH a longo prazo, né, o efeito primário do GH é o aumento do açúcar no sangue, tá? Muita gente, principalmente o pessoal amador que está começando agora, acha que o GH você pode usar à vontade, que só tem coisa boa, que porra, show de bola, que vai secar, que vai fazer isso e aquilo. Só que o GH ele nunca foi feito com o intuito de anabolismo, tá? O GH foi feito para crescer pessoas com nanismo, tá? Para a pessoa ganhar altura. Foi para isso que ele foi feito. Eu não estou falando que ele só faz isso. Ele foi feito para isso, tá? Então, um dos efeitos principais de GH no sangue é o aumento do açúcar e isso causa resistência à insulina. Então, a pessoa que usa GH há muito tempo, é por isso que com muitos prós eles param de usar GH de tempos em tempos, tá? Porque a resistência à insulina deles fica um lixo, tá? Então, você não pode usar GH 2, 3, 4 anos seguidos sem parar. Você para alguns meses, depois volta, para alguns meses, depois volta, tá? O grande fator do anabolismo no corpo, né? Aí eu vou entrar um pouco na insulina também. Muita gente acha que a insulina causa anabolismo, não é bem a insulina. A insulina joga os nutrientes para dentro do músculo, tá? Na verdade, a insulina é muito mais um hormônio de conservação de gordura, não, de nutrientes do que de anabolismo, né? O que faz o crescimento, na verdade, é o GF1. Mas eu não vou entrar muito nisso não, porque senão eu vou ficar aqui falando e eu não quero dar aula sobre isso. Bom, enfim, muita gente usa GH e muita gente usa GH chinês, tá? Porque é o GH fácil e barato que todo mundo usa. Só que aí você tem um grande X da questão, tá? Na China, tudo é lucro. Então, tudo que se compra na China, você não sabe muito bem a procedência, tá? Existe uma linha de cientistas que fala que todo hormônio chinês, sais de hormônio chinês, eles têm mercúrio. E existe uma linha de coaches nos Estados Unidos, de gurus, que acreditam que no GH chinês tem mercúrio. É por isso que muitos atletas morrem cedo com problemas que você não entende de onde vem, tá? Hemorragias no rim, problemas diversos. Então já existe uma linha que está começando a tomar cuidado com o que você compra na China. E vale lembrar que todos esses laboratórios underground eles compram sais na China, tá? Tudo que você usa basicamente de hormônio no Brasil e aqui fora também, é basicamente sal da China. Então você tem que tomar muito cuidado com isso a longo prazo. Atleta de ponta, ele se liga nesses problemas e nessas diferenças, né? Coach de ponta, ele se liga nessas diferenças. Então, isso é um exemplo de quanta coisa tem por trás, né? Que eu não vejo o pessoal discutindo no Brasil. Quanto conhecimento tem por trás. Porque é o tipo de conhecimento, de novo, empírico, né? De boca em boca. Então vamos voltar ao uso do GH, tá? Então digamos que você tem um atleta que faz um uso constante de GH, de dosagens entre 8 a 16 UI, né? Durante muito tempo, esse cara faz GH chinês, que é o grande caso da maioria dos atletas de alto nível do Brasil, né? Você pega aí vários caras que admitem o uso e usam mesmo GH chinês, normalmente dado por alguma fonte que patrocina eles, que vai vir da China, tá? Você pergunta para essas pessoas o que está acontecendo, o resultado é sempre o mesmo. O cara ele tem aumento de pressão, as mãos deles ficam dormentes, né?
ele começa a ter um aumento de açúcar no sangue muito grande. Pior que muitos desses caras, eles não tem nenhum medidor de glicose em casa. Eu nunca entendi isso. Custa R$50, nego não quer, né? Sensibilidade da insulina dele fode tudo. O que isso acontece a longo prazo, gente? Açúcar elevado no sangue, o seu pâncreas vai querer trabalhar mais. Então o pâncreas vai estar lá, querendo trabalhar, tá? Se o cara não usa insulina, né? A maioria não usa insulina, né? O cara vai lá, pâncreas trabalhando. O que isso causa? Vai dar merda, né? Outra coisa, açúcar elevado, os rins vão se ferrar, vai ter uma falência dos órgãos, você vai virar diabético, que é o que acontece com os prós, né? Hoje em dia a maioria dos prós são diabéticos, isso eu estou falando em doses muito altas durante muitos anos, mas se a galera do Brasil ou dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar não se cuidar, é isso que vai acontecer, tá? A galera vai chegar com 40, 50 anos e o cara vai ter alguns problemas e ele não vai saber de onde que vem. E muitas vezes vem, né, do uso dessas drogas chinesas. E quando eu falo de GH, não estou falando só do GH, né? Eu estou falando dos peptídeos que o pessoal está usando muito. Qualquer coisa que vem da China, galera, infelizmente, porque a maioria das coisas que a gente usa hoje vem da China, não é confiável. Você não sabe o que tem dentro, você não sabe os fillers que botam dentro, você não sabe de absolutamente nada. Então, é muito complicado, você tem que tomar muito cuidado, tá? Infelizmente, às vezes a gente não tem o que fazer, porque é a única coisa que tem. Mas é um fato a se pensar. Tá? Então vamos lá. Voltando para o GH. O GH ele vai é sintetizado no fígado e vira GF1. É por isso que ele é tão bom. Tá? Só que tem outro detalhe. Tem muita gente que não faz essa conversão muito bem. Então não adianta o pessoal falar que um GH é fácil, porque eu já tive casos de pessoas que usaram GH e não tiveram um resultado tão impressionante, né? Então existe um componente genético sempre em tudo que você faz. Isso é ilusão da pessoa achar que toma, não sei o que, toma GH que é fácil. Cara, só fala isso quem nunca usou GH, tá? Quem já usou GH sabe que é um efeito muito bom, só que é um efeito contínuo, constante e fraco. É uma coisa que você vai adicionando a mais, né? Muda. Se a genética for boa da pessoa, se a pessoa tiver um treino adequado, estiver comendo certo, é ótimo, né? Então o que acontece? Existe também uma droga nos Estados Unidos de GF1, que não é esse GF1 que vocês compram na China, mas é o GF1 sintetizado nos Estados Unidos, que se chama Increlex. O Increlex, um vidrinho de Increlex custa $3.000, né, para vocês terem noção. Então, é muita coisa que tem por trás, né? Atleta de ponta, ele não usa essas coisas, né? Mas vamos voltar à nossa realidade, que ninguém aqui é pró e ninguém tá querendo ser pró, acredito eu. Vamos voltar a falar das diferenças. Calma aí. Cara, só essa pergunta é rápida, então eu vou falar. Procedência, não tem como saber, cara. De novo, o bodybuilding é uma coisa empírica, é uma coisa de experiência. Você tá nela, você vai ter que saber o tempo. Você tem que saber escolher suas informações, adquirir informação e por aí vai. Ou você tem que colar com quem sabe, né? E confiar na pessoa, né? Bom, vamos voltar a falar aqui das diferenças, que eu acho que esse é o intuito principal. Eu já falei um pouco de GH, da história do GH, do uso da insulina. A insulina ela entra muito com isso também. Vou falar da insulina agora. A insulina ela entra no GH com isso, tá? Ela não é simplesmente usada para isso, mas ela tem sinergia com o GH por baixar, né, o açúcar. O seu pâncreas vai estar fazendo bastante força para baixar aquele açúcar do GH. Dependendo da quantidade, não consegue. Acredito que acima de 6 UI já fica mais complicado, tem que usar insulina, né? E tem outra coisa assim, muito grave acontecendo no Brasil. Tem muita gente achando que insulina aumenta a massa muscular, tá? E o que acontece é que essas pessoas ficam gordas, tá? Elas ganham BF. Não é assim, gente, tá? O que dá massa muscular é um treino adequado, é estímulo constante, o corpo em estado anabólico, o corpo bem nutrido, né? Isso dá massa muscular. O que eu conheço de caso de nego que começou a mexer com o que não devia mexer e ficou 10 vezes pior do que estava, é o tipo de coisa que é você botar os pés pelas mãos, porque depois que você entra nesse ritmo, é muito difícil voltar, tanto psicologicamente quanto fisicamente.
Então, quando eu falo nesse ritmo, eu falo o quê? GH insulina. Quando você entra nesse ritmo de achar que tudo é droga, tem droga de manhã, de tarde, de noite, você não volta, tá? Porque é uma questão mental também. Se você voltar e parar de usar, você vai achar que está regredindo. E um dos meus grandes trabalhos como coach com vários atletas que eu tenho é isso, é fazer esse trabalho mental para o cara entender que às vezes ele diminuindo ele fica muito melhor. O Aslan tá aí agora. Engraçado que quando eu tava falando disso ele entrou. Ele é um dos atletas que eu peguei e falei, Aslan, vamos dar um passo para trás, porque eu acho que seu corpo está intoxicado. Você não está metabolizando as coisas direito e vamos dar um passo para trás e ver o que acontece. E ele melhorou muito, né? Então tem muita gente que tá nessa. É mais, é mais, é mais, é mais, é mais velho, não tá melhorando. Você tem que ter ou alguém que você confie ou uma visão crítica muito boa para você olhar pro espelho e falar, putz, cara, tô ruim. Eu estou ficando pior. Eu tô tomando mais e ficando pior. Quem que faz isso hoje? Ao contrário, a galera tá tomando mais, tá ficando pior e fala, é fase. Não é, velho. É o seu corpo te mostrando que você passou do seu sweet spot, como se fala nos Estados Unidos, do seu ponto, né? Você tem um ponto perfeito. Mais que aquilo ou menos que aquilo, não é o seu ponto de melhor fase, entendeu? E muita gente passa e acha que se tomar e passar mais ainda, melhora. E não melhora, né? Então, o bodybuilding, ele é muito, mas ele é muito, muito, muito feeling, né? Então, assim, ele é muito feeling. Bom, então a grande diferença entre o bodybuilding do Brasil e daqui de fora, acredito que seja essa. O que tem de bom no Brasil? Vamos falar agora das coisas boas. Porra, eu sou brasileiro. Vocês acham que eu fico metendo pau no Brasil? Não, eu gosto do Brasil, porra. No Brasil, existe muita facilidade de se conseguir quase tudo, tá? Aí vocês não têm dificuldade de ir numa farmácia, comprar um antiestrogênio, comprar um protetor, né? Apesar dos preços não serem muito bons, vocês também conseguem manipulação de quase tudo. Nossos atletas, como eu falei no início do vídeo, nossas atletas wellness são maravilhosas, assim. Aqui fora elas fazem muito sucesso, porque o corpo da mulher brasileira é algo que não tem em lugar nenhum. Então, você vê assim, eu citei a Angela Borges, cito de novo, muito boa atleta, tá ganhando tudo. Nossos Men's Physique são muito bons, né? Então, assim, é isso. Agora, se você é bodybuilder, tu quer crescer, você quer conhecimento que ninguém tem no Brasil, e não só conhecimento, de novo, você quer uma experiência clínica que você não tem no Brasil, você tem que procurar ajuda fora do Brasil. Ponto final. Né? Eu vejo muita gente desperdiçando potencial aí, porque, querendo ou não, gente, e eu não falo isso com o intuito de denegrir nem falar mal do meu país, mas sim citar nossas limitações. Né? Do mesmo jeito que existem países que não jogam futebol, nosso futebol é muito bom, a gente também não joga bodybuilding, velho. A gente não joga bodybuilding, né? Do jeito que eles jogam. Né? Agora eu estou num país onde também não é potência de bodybuilding, mas eles estão formando ótimos atletas aqui em Portugal. Caralho, Portugal, o último campeonato que teve agora em Espinhos, se foi o Diamond Cup, caralho, vocês têm que ver o shape dos caras, velho. Condicionamento lindo, anos 90, os caras tão foda, entendeu? Então, assim, existe todo um mundo de protocolos e conversas e culturas e ideias fora do que a gente fala no Brasil, né? E eu vejo o brasileiro cada vez usando mais, querendo mais. E vou dar outro exemplo, uma coisa que eu sempre falo para meus alunos, Tadalafila. Aí no Brasil, Tadalafila vende igual água. Nos Estados Unidos eu nunca vi uma pessoa usar isso. Uma pessoa, um atleta usar Tadalafila. Eu nunca vi. Eles nem sabem o que é isso. Né? Então quer dizer, por que no Brasil o pessoal quer vender tudo? Tudo é para melhorar a performance, tudo é bom. Não, gente, isso é para vender, para vocês gastarem dinheiro, enriquecer alguém. Né? Então tem toda uma cultura de vendas no Brasil. Isso é bom e ruim, porque se você tem algo para vender, você também vai se dar bem. O Brasil é um país muito bom de fazer dinheiro. Só que se é você que está querendo ser alguém, ser um atleta, vocês têm que tomar cuidado com isso. Né? Bom, eu vou começar a responder algumas perguntas, então, inclusive sobre qualquer coisa.
Visando Men's Physique Pro, acha necessário? Não, não, não. Olha, coaches no Brasil para Men's Physique tem muitos coaches com experiência. Quando eu estou falando coach bom e ruim, eu vou botar uma aspas aqui, porque eu não estou falando do conhecimento da pessoa. Eu estou falando da experiência, tá? Então tem muita gente com experiência de formar atletas Men's Physique Pro no Brasil. Então eu acho que dá sim, pô. Só procura quem fez. Ou então não vai com ninguém, né? Você vê o Otero, o Rafael aí, ele foi para os Estados Unidos e ganhou o Pro, né? É lógico que, pô, o moleque tem uma genética boa, né? Tem uma linha de corpo ótima. Mas, não, acredito que não. O que eu tô falando aqui também não é regra, tá? Mas é bom a experiência, exatamente isso. Experiência, tá? Procura pessoas que têm experiência no que você quer. Não importa o que ele fala, se o cara demonstra muito conhecimento, porque eu vou falar uma coisa para vocês. O conhecimento ele nunca é o suficiente, né? Então, caras que vivem disso, como eu, a gente está sempre estudando. Então, é muito difícil você falar que o cara não tem conhecimento. Porque conhecimento ele estuda amanhã e depois de amanhã ele já tem, entendeu? O grande X da questão é a experiência. Esse cara ele tem experiência em quê, né? Ele pega atleta do zero? Minha experiência eu considero ser mais essa. Ele pega atleta do zero e forma atletas? Ele pega atletas que tem nível nacional e joga para fora? Tem gente no Brasil que faz isso, né? Aí depois que o cara tá lá fora, qual é o próximo passo, né? Então vocês têm que pensar. Se vocês veem a carreira de atleta como carreira, vocês têm que pensar nisso, entendeu? Bom, vou começar a responder algumas perguntas. Gente, ó, só recapitulando aqui, eu já falei de GH, já falei de insulina, já falei de algumas diferenças de coach do Brasil para fora, qual é a diferença. E basicamente foi isso. Falei um pouco da história do GH e agora eu vou responder perguntas. Porra, como é que eu desço aqui esse caralho? Travou aqui. Bom. Refeições grandes necessidade com menos volume possível com dificuldade de bater as calorias. Cara, vamos lá, vou dar uma espetada em você, o Gregory. Bater calorias. O que é bater calorias? Quem te disse que quanto você tem que comer de caloria? Eu tenho um problema muito grave, grave e forte com macros, tá? Principalmente porque pelo que eu tava falando. Bodybuilding é totalmente feeling, tá? O que é feeling? É você simplesmente fazer, experimentar e ver o que acontece. Fazer, experimentar e ver o que acontece. Dá um passo para frente, dá um passo para frente, dá um passo para trás e ver o que acontece. Quando você foca em TMB, em macro, em aumentar, diminuir, você perde esse feeling porque você está olhando papel e números, tá? Então o que eu falo? Experimenta. Eu como 2 refeições uma só, experimenta. Eu quero aumentar, experimenta. Experimenta tudo. Agora experimenta 3, 4, 5 semanas e vê o que acontece. Experimenta e vê o que acontece. Hugo, como coach, qual é o tipo de aluno que você curte ter? Atletas, pessoas normais? Cara, quem me conhece, eu sou meio... Eu gosto mais de ou pessoas normais ou atletas que estão começando, né? Próprio Aslan aí, né? Ele chegou de outro coach que era amigo meu, né? Citaram o nome dele aí. E peguei o Aslan e a gente foi melhorando. E o Aslan hoje é um atleta que eu considero nível nacional. Então o que acontece? Eu gosto mais de trabalhar com isso. Eu me especializei mais em pegar a galera que está começando, que quer competir. Hugo, eu quero subir no palco daqui a um ano. Eu gosto disso, né? Porque eu consigo formar a mente também, né? Eu consigo ajudar ele a entender como é que é o esporte. Cada um gosta de uma coisa, né? Tá, Jorlan. Gente, quando eu perguntar e não responder, pergunta de novo, porque eu não consigo subir. Sobre o Jorlan, cara, eu não sei. Eu acho que ele vai se dar bem sim, tá? Eu tenho umas opiniões contra o Jorlan e a favor dele. Já fiz vídeo com ele, conheço o Jorlan. Não sei se ele lembra de mim, faz muitos anos esse vídeo. Acho que foi no primeiro Arnold Classic que a gente fez um vídeo junto. É um cara que cresceu muito, é um cara que é bodybuilder, old school, de cabeça, assim, galera, cara das antigas mesmo. Só que é um cara que eu acho que ele tem que se modernizar em termos de marketing. Ele tem que ver que não adianta você reclamar de tudo, você tem que saber jogar o jogo. Ele é um cara que perde muito tempo e energia reclamando. High carb in cutting atrapalha na lipólise, mesma coisa que eu respondi. Não tem certo e errado, experimenta, tá? O grande segredo de se perder BF, cara, é você transformar seu metabolismo numa fornalha,
tá? E às vezes high carb é bom e às vezes é ruim, depende da pessoa. Nível amador são menos abusadores de drogas? Não. Olha, cara, eu antes de chegar nos Estados Unidos, quando eu morei lá, eu tinha uma visão muito cética a respeito de low dose. Eu não acreditava nisso. A galera que me conhece há muito tempo sabe que eu era bem hardcore em relação a isso. Só que depois que eu vi frente a frente, eu vi que existe pessoas com genética muito boa, tá? Existe e não adianta negar, e quem nega é porque, sei lá, é um merda. Você tem que saber que tem pessoas melhores que você nesse esporte. Como tem pessoas melhores que você no futebol, como tem pessoas que nasceram para isso, tá? E eu já escutei histórias e vi, por exemplo, eu trabalhei com uma pessoa lá nos Estados Unidos, um cara negro, grande, né, um pouco mais baixo que eu, mas grande, largo. E o cara, ele passava mais ou menos 8 meses no ano sem tomar nada, porque não tinha grana. Ele juntava grana e usava, juntava grana e usava. E o cara, se eu botar ele no Mister Santos, ele fica em top 3 no mínimo, sabe? Então, assim, eu vi isso de perto, porque quando você conversa com uma pessoa, você tem certo feeling. É a mesma coisa do cara que diz que é natural, mas entende tudo de hormônio, eu não acredito. Mas o cara que você vê que não entende, não sabe nem o que está falando, e não tem motivo para mentir para você, eu acho que essa é a primeira coisa. Eu já vi, cara, eu já vi casos sim que... Já trabalhei com alunos também que, cara, conseguiram muita coisa com pouco. Existe sim, cara, existe. Existem essas aberrações genéticas. Eu vou dar um exemplo de aberração genética. O próprio Lee Priest, né? O pessoal fala do Lee Priest e tal. É lógico que o Lee Priest foi profissional, usou de tudo, óbvio, né? Ele chegou onde ele chegou. Mas você pega o Lee Priest com 20 anos de idade, cara. O cara, ele já era uma aberração, velho. Qual é a droga que faz isso? Eu posso socar droga em qualquer um que não vai chegar nem perto, entendeu? Então, porra, o Balotelli aí, meu aluno, o cara se prepara comendo feijão, arroz, feijão, carne, tipo, prato normal, grande, e o cara seca. Então tem gente que tem genéticas e genéticas. Uma genética favorecida sempre vai estar à frente, né? A verdade é essa. Qual a lição que eu tirei da minha preparação pro Mr. Rio, cara? Foi antes de eu me lesionar essa aí. Cara, que você tem que querer muito. Qualquer preparação você tem que querer bastante, tá? Você tem que querer muito e gostar muito do esporte e ter amor ao que você está fazendo. Falta muito amor também no esporte, na minha opinião. Tem muita gente que entra porque quer aceitação, porque quer parecer legal. E falta muito amor, na minha opinião. O cara gostar daquilo que faz. Iago, você já falou sobre low dose, poderia explicar como um treino forte e pesado influencia? Porra, isso aí é essencial, velho. Né? O que acontece, gente? Como eu falei, você quer um estado anabólico constante. O principal fator que vai te transformar com o tempo é um estado anabólico constante, tá? Estado anabólico constante é estímulo constante, é treino pesado, é não faltar, é esquecer essa viadagem de overtraining, é parar com viadagem de querer deixar tudo nos mais perfeitos detalhes. Olha, eu vou fazer aquele método de treinamento porque ele não lesiona. Eu vou fazer essa dieta. Vocês têm que parar com isso. O principal fator para o bodybuilder é treinar pesado, comer com consistência, né? E manter consistência em tudo que faz, não só na comida, no treino, na dieta, no sono, no estresse, no uso de hormônio, em tudo. É um conjunto de fatores que tem que gerar em perfeita harmonia. Quando você faz isso com um determinado número de tempo, seu corpo vira uma fornalha de queimar gordura, tá? Você vê pessoas com uma genética extremamente boa de queimar gordura porque já tem anos que o cara está em dieta. Anos. Então, assim, o treino ele é essencial nisso, porque o treino é o principal estímulo, gente. Para pensar. Bodybuilder quer crescer massa muscular. O treino é a base de tudo, é o primeiro pilar, né? Onde começa o estímulo pro teu corpo, ó, vamos crescer. Se o treino não tá bom, cara, você já tá tirando a base, né? Então, é pouca gente falando de treino. E voltando ao que eu tava falando no início da live, nos Estados Unidos todo mundo fala de treino, velho. Tem gente que vende treino e ganha dinheiro com vendendo treino, né? Tipo assim, vendendo, fazendo o que o Sardinha tá fazendo agora, que é vender coisa online e tal. Não tirando o mérito dele, né? O ganha-pão de qualquer pessoa.
Então, assim, nos Estados Unidos isso é muito top, né? É isso aí, o Hernan. Eu e o Romero, a gente tem umas ideias muito parecidas. A gente conversa direto e a gente sempre concorda um com o outro. É isso. As pessoas acham que se comer mais, o corpo vai virar uma fornalha. Não vai, cara, né? O seu corpo ele vai se transformando numa fornalha, num estado anabólico muito grande, e por isso você vai começando a comer mais. Comer mais é uma consequência, não é um start. Você não começa a comer igual um mamute e espera virar o Jay Cutler. Isso não existe, tá ligado? Você vai virar o Rei Momo, não tem como, tá? Você transforma o seu metabolismo aos poucos. Isso leva tempo, né? Então assim, porra, chama ele aí. Se ele quisesse entrar na live, ele tem medo de câmera, aquele viado. Tem uma galera querendo entrar na live aqui, eu podia aceitar. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Eu acho que ele não tá aqui, não. Bom, eu fiz já uma postagem sobre Deca, cara. Dá uma olhada. Eu tenho um post só disso, tá no Instagram, tá? Exatamente. Você vê um cara como um Brandão, cara. Gente, é outra coisa. Eu vou falar do Brandão. Eu queria falar do Brandão, tá? Eu já vou te chamar, Bravin. Calma aí. Deixa eu falar só do Brandão primeiro. Aliás, eu vou te chamar aqui e eu começo a falar do Brandão, senão eu vou esquecer. Porque eu já tô pra fazer uma live com o Bravin um tempão. Calma aí que eu tô te chamando. Não sei como é que vai isso aqui. Já foi o convite. Deixa eu falar um pouco do Brandão. Cara, o Brandão, ele tem um potencial de chegar longe. Deixa eu só arrumar a câmera aqui. E aí, Bravin? E aí, cara, como é que tá? Tá em preparação? Tô, última semana agora. Aí, ferrou, tá todo na tremedeira aí. Tô não, cara, o coach mandou fazer um carpap hoje. Deixa eu só falar uma coisa e a gente conversa. Eu vou falar do Brandão. Aqui fora, eu tenho visto muitos vídeos da RX Muscle nos Estados Unidos e Dave Palumbo, etc. E o pessoal tá falando muito do Brandão, tá? Eles estão falando o Brandão como Brazilian Guy, né? O camarada brasileiro. E tá todo mundo assustado, porque o Brandão ele tem uma linha excepcional, velho. Você vê o shape dele dos pés à cabeça, ele lembra os anos 90, né? Então, assim, o Dave Palumbo, ele tava numa entrevista com o Kim Kamali, alguns vão saber quem é, e o Kim Kamali falou, o Brandão era o único no New York Pro que parecia um bodybuilder, né? Que era um cara que estava denso, grande, aspecto bonito. Então, assim, o Brandão ele tem tudo para dar certo, cara. Agora ele colou com os caras lá. E na minha humilde opinião, assim, o que eu faria e o que eu recomendaria se ele fosse meu atleta é o seguinte: pega o avião, arruma um patrocínio, arruma um visto de atleta e vai morar lá, entendeu? Porque é o jeito, é o que ele tem que fazer, né? Quem É, a Camalha é real, foda. a real do Brandão hoje é um volume muito bom, uma qualidade muito boa e um abdômen não dilatado. Exatamente, exatamente. Ele tem uma linha estética, né? Que é uma coisa que você não está Exato. vendo ultimamente, né? A linha estética está acabando, é por isso que o bodybuilding está ficando, tá morrendo, né? O investimento está acabando, velho. Você vê campeonatos de qualquer coisa, você vê um campeonato de qualquer coisa, tá com mais investimento do que bodybuilding. Isso é triste, velho, porque, né? Teu celular tá bugado aí, Bravin. Vê aí. Eu não sei o que aconteceu. Travou? Tá tudo travado aqui, velho. Tá, me chama de novo, eu vou sair, você chama de novo então pra ver. Tá, valeu. Então, gente, é basicamente isso. Enquanto eles não botarem linhas estéticas no palco, infelizmente o bodybuilding vai perder espaço mesmo, né? Deixa eu chamar o Bravin, porque eu tenho uma coisa para falar com o Bravin já há tempo. A gente ia fazer uma live sobre ansiedade e compulsão alimentar.
O Bravin, camarada que estava aqui agora, ele é psicólogo, né? Então, a gente pode falar um pouquinho dessa parte psicológica. Eu acho que o Brandão, se ele for inteligente, bem assessorado, ele chega no top 5, tá? Bora lá, Rodrigão. Tá bugado aí, velho. Tô ouvindo você não, irmão. Qual a proporção de uso de GH para evitar as perdas de sensibilidade? Não tem. O Rafa, a grande questão da minha live é exatamente essa. Não existe proporção. Você tem que se testar, entendeu? Você tem que ter um medidor de glicose, você tem que fazer exame, você tem que ter um cara experiente acompanhando, entendeu? Não existe isso, né? Para qualquer droga, né? Você tem que ter um certo tipo de feeling. Eu já vi dosagens muito loucas que qualquer um falaria, ah, mentira, né? Tanto para cima quanto para baixo. Agora, tempo 1, o que eu faria, 6 meses, mais ou menos. Fala aí, mano. Cara, você está falando de dosagem. Há pouco mais de uma semana eu ouvi uma coisa assim. Cara, minha câmera tá muito escura. Aí, tá escura pra Não, mas eu tô você? ouvindo. Mas eu tô ouvindo. Isso que importa. Então, há mais ou menos uma semana eu ouvi uma história assim, o cara falando, pô, usei 70 miligramas de oxidrolona na minha mina e não deu certo. Não funcionou. Falei, cara, Porra. mas pera, você tentou usar 5 miligramas de 6 em 6 horas? Seria mais eficaz. Não, para que eu vou fracionar a dose? Aí o outro chega e fala assim, não, eu queria... qual que é? Aí uma mina vai e pergunta assim, o que eu uso, qual que é a dosagem de boldenona para mim não sentir? Eu falei, não sei. Não sei seu tamanho, não sei seu peso, não sei se seu receptor está aberto, está fechado, não sei como é que você funciona. Mas se eu fosse você, eu começaria com 50 miligramas por semana, aumentava para 75 daí a 2 semanas, batia 100, a hora que o colateral batesse, abaixa. Ah, É. mas você não tem ponto exato? Não, não tem receita de bolo. Não. É, exatamente. E é engraçado, cara, porque fora do Brasil, eu acho que no Brasil criou essa cultura muito por causa da internet. A gente é muito viciado em internet. Então rolava muito protocolo, assim, eu acho que antes dos outros países a gente já estava falando de protocolo pela internet. E o que eu vejo muito também nos Estados Unidos é isso. A pessoa começa usando o mínimo do mínimo, né? Então coisas que a gente dá risada, por exemplo, a gente sempre dá risada quando a gente vê um médico receitando 10 mg de oxa para a pessoa. A gente fala, porra, tá de sacanagem, velho, tá de sacanagem. Mas dependendo de quem for a pessoa, né? Se você pegar porra, sei lá, um atleta de crossfit, uma menina que faz crossfit. Porra, já vi resultado do caralho com pouca coisa, 10, 20 miligramas, né? Depende. E é uma coisa muito doida, porque quando você escuta dosagens tão baixas assim, a primeira reação que a gente tem intuitivamente é rir, é falar, porra, não é possível. Porque a gente já botou tanto na cabeça que tem uma dosagem mínima que a gente não para pensar, tá ligado? Na real, cara, o Romero sempre falou uma coisa e comigo e eu validei isso com o tempo, né? Eu fiz experiências, testes em mim de chegar ao Uhum, uso de 1,5 g de testosterona na semana, quando eu fazia crossfit, e uhum. 1,2 de boldenona, para força mesmo. E o resultado era ruim, assim, ao longo prazo e tal, não tinha um resultado bom. E o Romero sempre falou, cara, ninguém assa bolo na temperatura alta. Usa pouco por muito tempo. Você vai ter É, ganho só usando pouco claro. por muito tempo. Cara, depois disso, tamo É. aí. Top Tá na segunda grande. competição já. Ganhou a primeira, tá indo pra segunda, não é isso? É, agora vamos pro Porra, estadual ali, né? Semana que vem. show. É aquilo, né, cara? Você vai ganhando um feeling do próprio corpo. Você vai entendendo como é que funciona e você vai começando a respeitar os seus limites no sentido de que, mano, o que tem de gente fritando o sistema nervoso, velho. Caralho, é muita gente fritando e não entende o que está acontecendo. Porra,
Eu vi um vídeo do. Quem foi que estava falando? Acho que foi o próprio o Dave Palumbo mesmo. Ele estava falando o seguinte: ele estava falando por que ele não gosta de estimulante. Aí bugou aí de novo. Tá, vou fechar aqui, Rodrigão, para abrir a câmera um pouco mais aqui também. Quando eu diminuo, ela tá ficando mais clara e depois ela volta. Eu não sei o que tá pegando. Enfim, deixa eu falar o que eu estava falando aqui do Dave Palumbo. O Dave Palumbo ele estava falando uma coisa: estimulante é muito usado no bodybuilding o tempo inteiro, né? Em todas as categorias, em tudo. Normal. Beleza. Só que o grande problema do excesso de estimulante é que você pega o seu corpo e começa a fabricar. Noradrenalina, noradrenalina. Todo tipo de adrenalina, noradrenalina que você pode imaginar, porque você quer ficar ligado, você quer treinar forte, você quer perder gordura. Então dá-lhe estimulante, dá-lhe estimulante. A primeira reação que o cara tem, que é algo que a gente já conversou, eu e o Rodrigo, é o seguinte: o cara não consegue dormir, o cara começa a ficar frito, como a gente fala, né? Então, assim, primeira coisa, o ciclo circadiano do cara fica uma merda. Aí o cara começa a ter vários problemas de fabricação de cortisol, né? Síndromes e por aí vai. E não entende, né? Ah, por que será que está acontecendo isso comigo? Mano, eu já peguei muito aluno que acordava, era salbutamol, efedrina e café. Aí toma isso 2 vezes por dia. Chega de noite, 6 horas da tarde, toma um pré-treino super forte nos Estados Unidos. Um americano aí, porque pré-treino americano que é o bicho, né? Todo mundo sabe. Aí toma um pré-treino 6 horas da tarde. Aí dá 10 horas, ele quer que o corpo desligue. Tipo assim, vocês têm que entender que existe um ciclo que você acorda, estimula, 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 e lá pelas 3, 4 horas da tarde você tem que ir desestimulando. Isso é para tudo na vida, tá ligado? Então muita gente tem problema de insônia. A primeira coisa é assim: bota a culpa no hormônio. A culpa é da trembolona, a culpa é não sei o quê. O que você tá usando? Tô usando isso, 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 isso. Eu falei, cara, corta essas merda toda, começa a tentar dormir forçado 9, 10 horas da noite, que você vai conseguir, velho, tá ligado? Então é muita gente indo de kamikaze, velho. Kamikaze. Uma coisa assim, você, por preparação. Preparação é foda, mas preparação é porque existe todo um contexto de estresse, né? Não é uma coisa que está te estressando. Porra, você tá morrendo aos poucos para poder subir num palco. Agora, quando o cara tá em off-season e tem que usar uma porrada de remédio para poder ser funcional, porra, mano, tem uma coisa errada, sabe qual é? Então, o Iago perguntou aí no chat agora, né, se tem algum perfil vicioso nisso aí. Aí, Iago, fala aí. psicologicamente é um caminho, né, é o que eu falo assim, é uma ladeira. Por quê? Você, você acostuma o seu corpo e o seu psicológico com um forte estímulo, tá? Um forte estímulo químico. É igual o cara que é viciado em heroína. A vida dele só tá boa e só funciona quando ele está usando heroína. Ou seja, quando você está com efedrina, quando você está usando um pulmonil da vida, quando você está usando um DNA, alguma droga estimulante, o que vai acontecer, cara? Vai te deixar ligado, vai ter um hábito. Isso. E quando você não tiver high, né? Se não tiver assim, para você é anormal, e o que é anormal é ruim. Então, psicologicamente, por melhor que você esteja fisicamente, o seu psicológico vai falar, não, você não está bem para treinar, porque você não está desse e daquele jeito. E o que acontece? Em junção com o que o Hugo falou. Aí você pega um sujeito assim, bem, e ele foi estimulante, ele não é um atleta, ele não está em preparação nem nada do tipo, e esse cara vai começar. Valeriana, Melissa, Passiflora, 5-HTP, naldrextrona, melatonina, que não é nem obrigatório, ajuda, mas como é de suplemento. E no final das contas, o que a gente tem nisso aí? A gente tem um cara que toma mais um neuroprecursor que, na verdade, ele desabilita os receptores para você conseguir dormir. Então, você está enchendo o lado de remédio para combater um colateral do que você está fazendo com o seu corpo. Uhum. Então, assim, é uma constante briga de uma coisa com a outra. O que você não consegue combater nesse meio é o seu psicológico. Porque ainda que você durma bem, você acorde bem,
se você não tiver com estimulante, e daqui a pouco você vai viciar no GABA, no 5-HTP, naquela sensação boa de calmaria, na oxitocina, né? Igual o pessoal usa muito o Potenai aí para treinar. E aí, voltar, pensa, não, mas se eu não tomar, eu não durmo. Se eu não tomar, eu não treino. Acabou, você é um viciado. É igual Já, né? Você já cria uma situação toda no seu cérebro, né? Você já se prepara para aquele vício. E é isso mesmo, você foi perfeito, porque é a sensação. Você fica viciado naquela sensação, né? É igual qualquer outra droga, né, velho? Tipo, eu sei, porque eu sempre falo também que eu já tive problema com benzo, né? Eu lá no início, lá na minha loucura lá, eu, porra, cheguei a tomar 2 frontal sei lá, 2 mg por dia. Então, eu já tive problemas sérios com benzo. E o que eu senti era isso. Você se apega ao feeling, né? É o feeling da coisa. Não é que você precisa daquilo. Você começa a se apegar ao feeling da parada. Então não é diferente com estimulante. Não é diferente com hormônio também, não. Né? A gente fala de hormônio, mas é a mesma porra, tá ligado? Né? Eu vivo falando isso com meus alunos assim, e eu falo abertamente, cara, a certo ponto, todos nós somos doentes, todos nós temos um tipo de patologia, né? Então, assim, a partir do momento que você começa a entender isso, você respeita mais. E quando você respeita mais, você começa a conhecer seus limites. Eu acho que isso é importante. Entendeu? a ansiedade e depressão, parece que ela é aluna. Pô, Que, desculpa, eu não vi. Não cortou. no chat falou de ansiedade e depressão, sabe como ela sofre com isso? Ela é aluna sua? Qual? Quem? Mel Trainer. Ah, a Mel é amiga nossa. Ela é coach também, ela é treinadora. Eu não vi a pergunta. Responde aí, pode responder. Ansiedade e depressão é um âmbito muito, muito, muito amplo. Tá? Quando você falar de ansiedade, eu vou te falar assim, existe um start, alguma coisa te gera ansiedade. Né? E o que gera ansiedade? Muita gente responde assim, tudo. E tudo é uma resposta muito vaga. Porque se você estiver, às vezes, deitado na cama, você não está ansioso. É o próprio celular, smartphone, rede social, mídia social, esse tipo de coisa. Então, assim, o que te gera ansiedade? Essa é a primeira pergunta. Quanto à depressão, a depressão é um contexto muito amplo do seu estilo de vida, do que você faz, às vezes até do que você usa. Né? O Hugo mesmo é testemunha aí. Há pouco tempo tivemos um caso aí em comum, onde eu indiquei para ele, que o rapaz sofre bastante com coisas assim, com crise de pânico. Mas é o quê? É uma situação onde ele precisa de um suporte psicológico e ele precisa de um coach para poder tá auxiliando no uso do que vai fazer. Porque não É um trabalho em conjunto, né? exatamente. Porque às vezes é igual você é coach, então eu acredito que você treina, provavelmente hormoniza. Então aí a gente tem todos os colaterais dos hormônios, a gente tem que trabalhar tudo isso, mais a sua, entre aspas, né, deficiência psicológica, para a gente achar isso aí. Mas se depois você quiser, você me chama no direct aí, a gente bate um papo e vê se a gente consegue conversar um pouco melhor. Então, pessoal, o Bravinho ele é psicólogo e atleta e a gente ficou de fazer uma live só sobre ansiedade e depressão. Nós vamos fazer ainda. Deixa ele sair dessa prep aí que ele tá com cara de morte aí e depois a gente vai fazer. Mas qualquer coisa manda direct para ele lá. E eu vou encerrar aqui, velho, senão vai ficar muito grande. Tem 27 segundos, já tá encerrando aqui. O Instagram tem limite. Ah, eu não sabia. É, então Então, ele vai encerrar. um abraço, cara. Quem precisar de alguma coisa aí da área de psicologia, pode me procurar aí no direct. E o Hugo, cara, foi meu primeiro coach e nós estamos Faz juntos. tempo. Então, Valeu. Vou fechar aqui.